sólidas. Ah, tá, não apresentei aqui. Ah, tá apresentando, né? Estão vendo aí meus slides? Só me digam sim ou não. Estão vendo? Sim. Beleza. Sim, professora. Meus amores, vamos entrar nas formas farmacêuticas semissólidas. Chega de balela, vamos direto ao que nos importa agora, tá? Então, o que seriam essas formas farmacêuticas semissólidas, né? Eu vou começar de cara, né, falando que as formas farmacêuticas semissólidas, elas são em sua grande maioria, são de uso externo, né, e aí podem ser aplicadas em pele e mucosas. Exemplos de formas farmacêuticas semissólidas, pelo menos os exemplos mais comuns, tá? Pomadas, cremes, pastas e géis. E por que a gente por que a gente denomina formas farmacêuticas semissólidas? Justamente por essa propriedade que a gente acabou de ver aqui em reologia, que é a viscosidade, né? Vejam que ela tem características de líquido, porque ela flui, mas também tem características de sólido, porque à medida que eu aumento essa viscosidade, eles ficam mais rígidos, né? Eles podem ficar mais consistentes e assim ter até uma resistência maior ao fluxo. Então, nós temos aí as pomadas, cremes, pastas e géis, né? Então, qual é a principal diferença, né? Qual é a principal aplicabilidade dessas formas farmacêuticas? É que essas formas farmacêuticas semissólidas, né? Elas têm a capacidade de adesão às superfícies por um período de tempo antes de serem removidas por lavagem, sudorese ou devido ao seu uso. Então, gente, toda forma farmacêutica semissólida deve ter capacidade de adesão. É por isso que nós temos aí, né, os ensaios de espalhamento, ensaio de textura, né, e essa adesão ao local, ela é muito importante. Por quê? Porque as formas farmacêuticas semissólidas sempre são utilizadas em algum local, né, específico, tópico, digamos assim, né, pele, mucosas, orifícios, tudo bem, gente? Então, as formas farmacêuticas semissólidas têm essa característica, né, que é a capacidade de adesão à superfície por um período de tempo, tá? Possuem também propriedades reológicas de fluxo, a gente acabou de ver isso lá na estudo de reologia, e, em sua grande maioria, né, para que tenha essa capacidade de adesão, as formas farmacêuticas semissólidas, elas precisam ter o que nós chamamos de bioadesão, tá? Ou mucoadesão. Alguém aí já ouviu falar nesses termos? Bioadesão e mucoadesão? Alguém já ouviu falar nesses termos? Gente, tô aqui, né? Já, professora. Tá, obrigada. Já, né? Então, gente, só desses dois termos, tanto bio quanto mucoadesão, eles têm em comum o sufixo aí, adesão, de aderir a uma superfície, né? Capacidade de aderir a uma superfície. A diferença é que, quando a gente fala em bioadesão, é a capacidade que o material tem de aderir a uma superfície, digamos assim, de membrana, tá? E quando eu falo em mucoadesão, é a capacidade de aderir à mucosa, né? Devido à interação com o muco. Então, eu tenho, por exemplo, um creme que é bioadesivo, quando eu coloco ele em cima de um tecido, por exemplo, né? Casa pele. E eu falo em mucoadesão quando eu tenho uma forma farmacêutica semissólida que adere bem à mucosa, é o caso da mucosa bucal, da mucosa vaginal, da mucosa nasal. Tudo bem em relação a isso? Eu não vou entrar nos detalhes do conceito e como. O conceito não, o conceito já falei, a capacidade de aderir tanto a um tecido quanto a mucosa, né, e ficar ali retido no local. Mas os mecanismos são vários, né? São vários tipos de mecanismos. Tem mecanismo elétrico, tem mecanismo químico, tem vários. Então, isso não vai ser o nosso foco. Eu só quero que vocês entendam que toda forma farmacêutica semissólida, ela tem como característica primordial a capacidade de adesão à superfície por um período de tempo.
antes de serem removidas, e aí por vários motivos, lavagem, sudorese, ou devido ao uso. Tudo bem? E todas têm propriedades relógicas de fluxo. Por quê? Porque elas têm uma propriedade física importantíssima, importantíssima para a sua aplicação, que é a viscosidade. Tá? Olha, eu trouxe aqui o caso do omicilon oral base, né? Famosíssimo. Quem aí já usou omicilon oral base para uma afta, para um negocinho na boca, uma feridinha? Alguém já usou omicilon oral base aí, por favor? Me diga da sua experiência. Eu passei anos usando, esfregando, né? Aí, um belo dia eu fui descobrir que não podia esfregar, porque senão saía do lugar. Eu só colocar em cima e deixar lá. Amanda, o Rodrigo. É o Rodrigo ou o Kelton? Kelton, né? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, o omicilon oral base, ele tem como base uma matéria-prima muito parecida com o murumuru. E eu vou pedir para a Amanda explicar por que você não precisa ficar, né? Você falou esfregando, né? Por que ela tem a capacidade de aderir à mucosa? Amanda está por aí? Está ao vivo ainda, Amanda? Oi, professora. Amanda, a base do omicilon é monoleato de glicerila. Lembra? Então, monoleato de glicerila é muito similar ao murumuru, e aí aqui a gente tem monoleato de glicerila com alguns tensoativos e tal, e por isso que ela é mucoadesiva, né? Então, explica aí como é que pode, por que acontece esse processo na boca, mesmo com tanto líquido? De maneira bem simples. De maneira simples. Uhum. É porque ela tem... como é que eu posso dizer? Peraí, professora. É porque ela tem essa propriedade de mucoadesão, que facilita ela aderir na mucosa. Então, por mais que tu que passe essa saliva... Através de quê? Através de quê? Qual é o mecanismo aí? O mecanismo. Uhum. Caraca, eu já até esqueci, professora. Não esqueceu, não. Lembra? O que acontece quando tu coloca lá elas quando tu coloca o sistema de murumuru dentro das... tá! Ela entumece, ela capta água. Uhum. Ela entumece, ela capta água. E isso faz com que ela fique mais viscosa. Ganha o quê? Pronto. Viscosidade. Isso. Pronto. É isso, tá aí. A Amandinha aí arrasou. Obrigada, Amanda, pela participação. Viu, Rodrigo e demais? Então, o omicilon oral base, ele tem essa capacidade, né, devido à sua base, a propriedade dessa gordura aí, ela tem a capacidade de captar água do meio. E como a gente tem a saliva ali, você só coloca na boca, e ela, na hora, vai começar a captar essa água, vai virar um gel mais viscoso, vai entumecer, e por isso, devido a esse entumecimento, através dessa saída da água, do muco para a formulação, é que vai haver ali forças intermoleculares, ou ligações, na verdade, que vão ser estabelecidas, pontes de hidrogênio, né? E aí você vai ter a adesão bem maior por mais tempo dessa pomada aí, nessa base de oral, que é uma pomada, eu salvo me engano, deixa eu ver que isso é uma pomada, é uma pasta, né? Eles chamam de pasta, dessa pasta na boca. Entendeu? Então, esse é um dos mecanismos de mucoadesão, que é a captação de água, né, que é a capacidade de captar água do meio, entumecer e ficar mais viscosa ainda, e por isso ela consegue ficar mais tempo ali na mucosa bucal, mesmo você comendo, né, mesmo você mastigando, fazendo os movimentos da boca, e mesmo com a velocidade do fluxo salivar. Tudo bem, gente, em relação a essa característica, assim, primordial das soluções farmacêuticas semissólidas, que é a capacidade de adesão. Aí vocês poderiam me perguntar, mas professora, como é que elas têm essa capacidade de adesão, né? Ou a bioadesão em tecidos e membranas, ou a mucoadesão através da mucosa. Gente, quem faz esse diferencial são os adjuvantes farmacotécnicos, né? São os recipientes que a gente utiliza. Pode ser um polímero que tem essa capacidade de entumecer, de captar água. Pode ser uma manteiga como a manteiga do murumuru, né? Claro, com a adição de outros recipientes, como tensoativos, também, que ajuda nessa captação de água. Então, o que faz a formulação, uma forma farmacêutica semissólida, aderir mais ou aderir menos, é a tecnologia pela qual ela é desenvolvida, são os recipientes, né, que são utilizados.
E aí, meu povo, eu quero entrar agora num assunto mais delicado, digamos assim, né? Nós temos as formas farmacêuticas semissólidas, né, que a gente sabe que são de uso externo, né, geralmente elas têm efeito, elas têm ali um uso, a gente fala em uso tópico também, né, em uso tópico, não é só a via de administração pelas quais essas formas podem ser administradas, não é só a cutânea, a gente sabe disso, eu posso administrar uma forma farmacêutica semissólida na via nasal, na via ocular, na via vaginal, que mais, gente? Quem pode mais me ajudar? Na via anal, tá? Então, onde houver mucosa, superfície, membrana, eu posso aplicar. Claro, o uso é sempre externo? Ok, o uso é sempre externo. Mas eu aplico em diferentes locais, né? E esses locais, seja pele ou mucosa, eu vou ter características de tecidos diferentes. Então, vejam bem, haverão formas farmacêuticas semissólidas com ação tópica local, e haverão formas farmacêuticas semissólidas que terão ação transdérmica. Alguém pode me dizer se existe diferença, qual é a diferença entre a ação tópica e a ação transdérmica? Só adianto para vocês, tá? Ação transdérmica é dificílima e só tem uma forma de ter ação transdérmica. Pode dizer, alguém ia falar alguma coisa aí. Olha, me ajudem aí, eu vou terminar às 17 essa aula, tá? A ação transdérmica tem uma penetração mais profunda, pode ou não cair na corrente sanguínea. Que vai cair na corrente sanguínea. Que vai cair na corrente sanguínea. E a ação tópica, né, na verdade, isso, é superficial, é no local, né? A ação tópica, na verdade, gente, é a função da maioria das aplicabilidades de uma forma farmacêutica semissólida. Pomada, creme, pasta e gel é ação tópica. É ação tópica, tá? Então, qual é a função? O que acontece na ação tópica? Libera o fármaco na pele para o tratamento de alterações dérmicas, ou seja, a pele é o órgão-alvo. A pele é o órgão-alvo. Ou, no caso aqui, se for uma mucosa, a mucosa é o órgão-alvo, tá? A mucosa é o órgão-alvo. Pode ser a mucosa vaginal, pode ser a mucosa bucal, mucosa nasal. Professora, mas não tem vasos ali? Tem vasos. E pode ter ação sistêmica? Pode. Nem sempre ela é requerida. Para que haja uma ação sistêmica numa mucosa, por exemplo, quando eu faço a utilização de uma forma sólida em mucosa, eu preciso ter uma formulação diferente. Eu preciso ter uma nano, que é menor, consegue atravessar mais as mucosas. Lembrem-se que, para atravessar membranas, mucosas, tecidos, ou seja, para ter permeabilidade, eu preciso de tamanho de partícula mínimo, menor possível. Tudo bem, gente? Mas, em sua grande maioria, as formas farmacêuticas semissólidas, elas realmente são usadas, têm uso externo em pele e mucosas, e a ação esperada é a ação tópica, ou seja, libera o fármaco no local para tratar patologias daquele local. Eu estou dando exemplo aqui da pele, tá? Então, libera o fármaco na pele para o tratamento de alterações dérmicas, ou seja, a pele é o órgão-alvo. Já quando eu tenho uma ação transdérmica, o fármaco, ele penetra as camadas, todas as camadas da pele, né? Sofre a absorção, que a gente chama de absorção cutânea ou transcutânea, né? E através dessas camadas, vai penetrando essas camadas até chegar à circulação sanguínea, ao fim de, claro, de obter o quê? Efeito sistêmico. Então, no caso da ação transdérmica, o meu tecido, o órgão-alvo não é a pele, muito menos as camadas da pele. O meu tecido, aliás, o meu alvo é a circulação sanguínea, é o efeito sistêmico e não local. Eu vou dar um exemplo aqui de uma forma farmacêutica que a gente considera semissólida, né, mas que são os adesivos transdérmicos. A gente até pode classificá-las aqui dentro, tá? Óbvio que a gente sabe que é um adesivo, tá? Mas a gente considera, assim, didaticamente, como uma forma farmacêutica semissólida. Então, os adesivos transdérmicos, gente, eles são colocados... Qual é a via de administração de um adesivo transdérmico? Alguém pode me dizer? Qual é a via de administração?
de um adesivo transdérmico? É subcutâneo? Não, é cutânea. Cutâneo, É né? cutânea mesmo, você põe na pele, certo? Então, é via epidérmica, a via epidérmica, né? A via cutânea também pode ser chamada. Via cutânea. Mas, qual é a função de um adesivo? Um adesivo transdérmico, ele tem a capacidade de liberar o fármaco através da pele para chegar à circulação sanguínea. Então, você tem esse fármaco penetrando o extrato córneo, penetrando a epiderme, penetrando a derme e chegando até a hipoderme, onde você tem a circulação sanguínea. E eu pergunto a vocês, ele vai ser absorvido por essas camadas? Ele vai ter efeito nessas camadas da pele? Será? Posso deixar essa perguntinha para quando a gente chegar em transdérmico também. Mas de antemão vou dizer que não, tá? Então, não é função de um transdérmico, de um adesivo transdérmico, ter ação do fármaco na pele, sim na corrente sanguínea, tudo bem? Mas vamos continuar com nossas formas farmacêuticas semissólidas, né? Falando em permeação e tendo como via de administração a via cutânea, tá? Então, agora a gente vai entender um pouquinho da absorção e permeação de fármacos e ativos pela pele. Como que isso acontece, né? Como é que acontece a penetração, a absorção? Quais são as características que essas formas farmacêuticas têm que ter para promover? Porque vejam bem, gente, a pele é o nosso maior órgão, né? E tem uma função de proteção muito importante. Todos vocês já sabem disso. Então, a pele é um grande órgão e que tem como função primordial a proteção, né? Por isso que nós temos aqui um extrato córneo semipermeável, né? Que não entra líquido, né? É uma camada bem lipofílica. E aí, a gente tem que pensar em como que esse fármaco pode penetrar a pele, já que a pele é essa camada, né? Tem uma camada, digamos assim, grosseira, que é o extrato córneo, de células mortas ali, bem estratificada e de difícil penetração. Então, mas mesmo assim, quais poderiam ser as vias de penetração de um fármaco, né, no tecido superficial da pele? Nós temos a região folicular, né, que é dos pelos, os ductos sudoríparos, né, os poros pelos quais a gente tem sudorese, etc., e o extrato córneo intacto, tá? Agora, vamos ver como isso acontece, né? Então, aqui eu tenho as camadas da pele, tá? Bem, eu tenho aqui, gente, o extrato córneo, como eu falei para vocês, que é uma camada que está aqui dentro da epiderme, é a camada mais externa da pele, constituída de queratinócitos, células mortas e fosfolipídios. Portanto, ela é muito lipossolúvel, tá? E quais são, então, as entradas de fármacos ou de ativos e etc., quando eu utilizo a pele como via de administração, tá? Via cutânea. Eu tenho aqui as glândulas sudoríparas, aqui, ó, tá? Tenho também pelo pelo, tá, gente? Pelo pelo há como haver a penetração também. Deixa eu ligar aqui um negocinho de fármacos ou de ativos, tá? Não consigo botar esse negócio. Ok? Então, aqui dá para entrar, tá? Pela glândula sebácea, folículo peloso, desculpa, e o extrato córneo. Agora, para que isso aconteça, eu preciso que meu fármaco e a minha forma farmacêutica tenham algumas características importantes, tá? Para que ele consiga penetrar. E aí eu tenho aqui a estrutura da pele, né? Epiderme, que é a primeira camada, a derme e a hipoderme, que é a camada mais profunda e também a camada que está ligada aos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, uma forma farmacêutica semissólida de ação tópica, ela pode chegar até a derme. Tá? Ela pode penetrar aqui e chegar até a derme. Uma forma farmacêutica com ação transdérmica, ela vai penetrar todas as camadas e chegar até a hipoderme, e aí depois seguir pelos vasos sanguíneos para a corrente sanguínea. Tudo bem, gente? Eu acho que tem um videozinho aqui, deixa me ver. Se é isso mesmo. Pronto.
Prontinho. Eu gosto desse vídeo, gente, porque ele é bem explicativo, bem interessante. Então, vamos seguir, a gente já viu quais são as 3 formas do fármaco penetrar a pele, os ativos, né? E aí, gente, pensando nas vias de permeação de fármaco, né, através desse extrato córneo, a gente precisa pensar em algo, a gente precisa entender em algo que é mais interno, que é mais molecular. Então, dependendo das propriedades físico-químicas e do tipo de forma farmacêutica semissólida, a penetração ela pode se dar através de 2 vias principais. Nós temos a via transdérmica, né, ou também intercelular. Na transdérmica eu tenho a intercelular, quando o produto, ou o fármaco, ou ativo, penetra por entre as células, e a transcelular, quando o produto, ou fármaco, ou ativo, penetra por dentro das células. É uma via bastante lenta, em função da extensão e espessura dessas camadas. E o outro tipo, né, de via é a via transanexal, ou seja, através dos anexos. E aí sim, vem os anexos do folículo piloso e das glândulas sebáceas, que, como eu falei para vocês, também é um tipo de passagem, é uma forma do fármaco, do ativo, da formulação penetrar as camadas da pele. Esta via é mais rápida, já que a facilidade de penetração é maior, uma vez que o produto encontra menos resistência no caminho atravessado. Vocês não precisam, assim, decorar esses tipos de via, mas eu quero que vocês entendam que a passagem, a penetração, gente, o processo de penetração de fármacos, né, de ativos e permeação pela pele é muito complicado. Não é tão simples assim quanto parece. Então, desconfiem de cremes, de formas farmacêuticas semissólidas, de géis, que falam que penetram muito, ou que tem um efeito. Enfim, desconfiem porque penetrar a pele não é para qualquer um. Então, assim, é preciso que tenha, a gente vai ver quais são as qualidades, aliás, as características que esse fármaco tem que ter e que essa forma farmacêutica também tem que ter para poder atravessar todas essas barreiras, né? Então, tendo conseguido atravessar a epiderme, o produto deve, então, permear pela derme, segunda camada da pele, mais profunda e pouco vascularizada. Por fim, o produto é absorvido pela hipoderme, isso se ele penetrar todas as camadas, né? Por fim, o produto é absorvido pela hipoderme, tecido subcutâneo, onde se encontra vasos sanguíneos e linfáticos, responsáveis por transportar esse fármaco até a corrente sanguínea e outros órgãos. E aí você tem o que? Um efeito sistêmico. Então, até a derme, eu tenho efeito local na pele. Se esse fármaco consegue ultrapassar a derme e chegar na hipoderme, esse fármaco pode cair na corrente sanguínea e ter efeitos sistêmicos. Então, só para exemplificar vocês, ó, aqui eu tenho a via transcelular, que é por dentro das células, veja só, o fármaco ele tem que passar por dentro, penetrar as células. A via intercelular, que é por entre as células, tá? Por entre as células, aqui você tem água, ceramidas, eu até coloquei aqui, as células, óbvio, você vai ter composição fosfolipídica, né, então esse fármaco, de qualquer maneira, gente, qualquer fármaco que penetre a pele, além de ter uma certa lipossolubilidade, ele precisa ter um coeficiente partilha óleo e água, porque a pele é constituída de óleo e água, tá? A gente vai ver mais tarde. E a segunda via, que é a via apêndice, aqui eu tô dando o exemplo do folículo piloso, tá? Ó, vejam bem, para uma substância ou fármaco penetrar na pele, deve possuir características que eu considero, assim, primordiais. Primeira delas, massa molecular do fármaco tem que ser menor que 500 Dalton, o coeficiente de partição óleo e água maior que 10, vejam bem, maior que 10 e menor que 1000, ou seja, a molécula tem que ser muito lipofílica, tá? Por isso, a grande maioria dos fármacos tem baixa capacidade de penetrar a pele. Ah, professora, mas a maioria dos fármacos são lipofílicos. Sim, são lipofílicos, mas você não sabe o quão eles são lipofílicos e se eles têm capacidade também, se tem um coeficiente de partição óleo e água ideal. E, além disso, o mais importante, o tamanho desse fármaco, né? Fármacos que têm um tamanho maior do que esse especificado, dificilmente vão penetrar a pele. E aqui, gente, eu trago só mais uma vez a estrutura da pele, né, para a gente entender, né,
a função epitelial, né, que é delimitar, isolar estruturas internas do ambiente externo, a gente viu lá no vídeo, né, então a pele tem essa função de absorção, de amortecimento, proteção, barreira física, térmica, elétrica, impermeabilidade, veja bem, impermeabilidade, ou seja, né, a água não consegue penetrar, plasticidade, funções estéticas e sensoriais. Então, vejam, a pele é, sim, um órgão de barreira, né, de barreiras físicas na penetração, para a penetração cutânea. E sendo a pele uma proteção do corpo em relação à perda de água e proteínas, manutenção da temperatura, síntese de vitamina D, e possíveis agressões de agentes externos, tais como micro-organismos, agentes físicos, etc., não parece tarefa tão simples atravessá-la, é o que eu havia dito anteriormente. Então, para atravessar a pele, a gente precisa entender a composição dessa pele. Então, já chegando ali no extrato córneo, olha o que a gente tem. Células mortas, né, que é a principal barreira para a absorção percutânea, e qual é a composição dela? Queratina, 40% de queratina, 40% de água, o restante de lipídios, triglicerídeos, ácidos graxos, lípidos, colesterol. Não quero dizer que essa proporção está corretinha, não, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a composição do extrato córneo, ela é muito complexa. A gente tem lipídios, a gente tem água, tem proteínas. Então, eu preciso de um fármaco que tenha essa capacidade, digamos, lipohidro, né, ao mesmo tempo. Por isso, tem que ter um coeficiente de partilha óleo e água adequado. Gente, quando nós falamos de formulações dermatológicas, que é o que a gente vai conversar agora, né, que são os semissólidos, antes, no desenvolvimento, o que você pensava no momento do delineamento dessas formas? Você pensava na aceitabilidade, ou seja, esse gel está com uma consistência legal, com uma textura bonita, compatibilidade com os recipientes e estabilidade. Hoje, muito se estuda a influência dessas formas na biodisponibilidade do fármaco. Então, hoje em dia, não é só pensar em fazer um creme bonito, ele tem que funcionar. Ele tem que penetrar o mínimo de camadas para que ele tenha o efeito farmacológico, ou seja, a ação, biodisponibilidade do fármaco no local. Né? Eu estou falando de bases dermatológicas, para tratamento da pele, e às vezes nós temos tratamentos profundos a se fazer, tá? Nessa figura aqui, é só para mostrar para vocês as macro-rotas de penetração e tratamentos, né? Olha, por exemplo, maquiagem, protetor e repelente. Olha só onde é que eles ficam, na superfície da pele. Na superfície mesmo, tá? Emolientes e queratolíticos, ou seja, hidratantes, né? Aqui, extrato córneo, tá? O que atravessa para os apêndices? Antitranspirantes, esfoliantes, depilatório, tá? E aí, quando a gente fala de epiderme e derme, aí eu vou ter os anti-inflamatórios, anestésicos, antihistamínicos, eu digo, formas farmacêuticas semissólidas que contêm esses tipos, essas classes de fármacos, tá? É só para vocês terem uma noção de como é a penetração de ativos e fármacos, dependendo do tipo de aplicação que eu quero. Gente, tudo bem até aqui? Eu estou aqui ainda, né? Sim, professora. Beleza. Se eu tiver, vocês me mandem mensagem aqui no WhatsApp, por favor, tá? Então, fatores de penetração na pele. A gente já viu que para atravessar a pele não é tarefa fácil, né? Então, fatores principais. Primeira coisa, gente, características físico-químicas do fármaco. Meu fármaco tem coeficiente de partição óleo e água? Ele é lipossolúvel? Ele tem partícula menor que 500 Dalton? Tudo isso vocês têm que pensar. Condições da pele. A pele está intacta? Qual é a idade dessa pele? A área da pele tratada, né? Tudo isso vai influenciar na penetração de fármacos pela pele. Estado de hidratação do extrato córneo, gente, é muito importante. Quanto menos hidratada a pele for, mais estratificada ela vai ser. Mais difícil vai ser para a penetração do fármaco. Quanto mais hidratada a pele mais novinha, né, digamos assim, ou mais bem tratada, mais fácil é para a penetração dos fármacos, tá? A afinidade do fármaco com o veículo, isso é muito importante. Gente, se eu quero desenvolver um gel, um creme, que eu tenho uma rápida liberação do meu fármaco, né, para o local de ação, eu preciso entender que o meu fármaco não deve ter tanta afinidade pela base.
Então, se eu faço uma base, né, com afinidade química muito forte pelo meu fármaco, olha só, esse fármaco não vai sair tão rápido e nem tanto com facilidade. Então, isso é também um fator importante para a penetração na pele, tá? Promotores de penetração, eles são muito utilizados para ajudar o fármaco na penetração da pele. Dei aqui os exemplos do DMCO, do DMA, mas o próprio glicol também é um humectante utilizado para esse intuito também. Então, existem vários promotores de penetração que acabam desestruturando a membrana lipídica para entrada, para a penetração do fármaco, tá? E os agentes tensoativos, que a gente vai ver muito lá na nossa aula de emulsões. Lembra dos agentes tensoativos, ou surfactantes? São aqueles adjuvantes farmacotécnicos ou farmacêuticos que nós utilizamos para a formação de sabão, né, para a gente ter uma emulsão, que é a mistura de óleo em água. Então, quando a gente usa esses agentes tensoativos em formas farmacêuticas semissólidas, a gente aumenta a permeabilidade da pele à água, tá? Ou seja, então, se eu tenho uma forma farmacêutica que tem água em sua composição, eu preciso utilizar um agente tensoativo para melhorar a permeabilidade dela na pele. E aqui, esmiuçando mais ainda esses fatores que afetam a penetração, eu quero falar mais aqui dos fatores do fármaco. O restante a gente meio que já falou até, né? A concentração do fármaco, gente, é muito importante, tá? A concentração do fármaco é muito importante. E aí sim, características físico-químicas, isso eu não quero que vocês esqueçam. As características físico-químicas do fármaco que devem ser levadas em consideração durante o desenvolvimento de uma forma farmacêutica semissólida. Constante de partição óleo e água, ou constante de distribuição, tá? pKa, né, que é a constante de ionização, e o peso molecular. Então, gente, não se esqueçam dessas 3 características físico-químicas que devem ser levadas em consideração e que afetam a penetração de fármacos. Isso aqui cai na prova, tá? E também tem que estar lá no mapa mental de vocês. Espessura da membrana, obviamente, espalhabilidade da minha forma farmacêutica é importante também para a penetração e pode afetar a penetração. Se eu faço uma forma farmacêutica semissólida que tem baixa espalhabilidade, ou seja, eu não consigo espalhar, não tem uma boa fluidez, eu posso sim afetar a penetração desse fármaco. Aí o estado da pele, eu já falei, quanto mais hidratado, melhor a penetração na pele, tá? Tempo e intensidade de fricção também vão afetar a penetração, a área de aplicação e o tempo de aplicação. Então, não mais importantes, mas eu gostaria muito que vocês não esquecessem das características físico-químicas do fármaco e o quão elas podem afetar a penetração quando utilizados por formas farmacêuticas semissólidas na pele, tá? E aí, trazendo um pouco de curiosidades do Google, eu acho que é comum, né, a gente ver essa figuração da pele como uma barreira de tijolos, né, mas eu achei uma entrevistazinha, uma reportagemzinha legal no Google, né, e trouxe aqui para compartilhar com vocês. Eu gostei da forma como ele descreveu. Então, o que o autor descreve sobre o extrato córneo, né? O extrato córneo é uma camada composta por células queratinizadas e possui apenas de 7 a 20% da quantidade total de água da pele. Então, ou seja, é muito lipofílico o extrato córneo. Assim, apresenta uma organização muito rígida, com tijolos, como se fossem tijolos de cimento. A hidratação adequada desta camada faz com que as células fiquem mais maleáveis e menos aderidas umas às outras, proporcionando um maior espaçamento entre elas e permitindo que as moléculas atravessem mais facilmente. Tá aí, gente. Por isso que a hidratação da pele faz diferença para a penetração de fármacos. A mesma coisa a esfoliação também, tá, gente? Muitas vezes a esfoliação é importante, inclusive, para melhorar a penetração de fármacos. Eu gostei da explicação dele aqui para a pele hidratada, porque é mais fácil, né? Achei melhor do que qualquer outra que eu já tenha encontrado. Além da hidratação, a redução da espessura do extrato córneo através do uso de esfoliantes, como eu falei até há pouco, né? Ou mesmo processos mais agressivos como os peeling, também podem favorecer a permeação de fármacos, tá?
essa foi minha contribuição do Google de hoje. Olha, características de recipientes. Eu acho que aqui, eu quero que vocês entendam, eu quero falar de duas coisas aqui, tá? Características físicas. Quando a gente está desenvolvendo uma forma farmacêutica sensória, um gel, um pasta, um creme, gente, uma coisa muito importante, ponto de fusão, né? Poxa, se eu vou fazer um batom, que é uma forma farmacêutica semissólida, tá? Eu preciso de uma cera ou de uma manteiga que tenha um ponto de fusão alto, vocês concordam? Porque você tem que ter um bastão ali, né? Você vai friccionar ele na boca. No momento que você fricciona ele na boca, você já tem a elevação da temperatura, isso já pode ir fundindo. Então, escolher uma manteiga ou uma cera que tem um ponto de fusão alto, isso vai corroborar com a estabilidade desse tipo de formulação. Entender a importância do ponto de fusão das matérias-primas, então tem que ser um ponto de fusão adequado, tá? Retenção de água, né, matérias-primas que tenham essa capacidade de retenção de água é importante também para o desenvolvimento de uma forma farmacêutica semissólida, capacidade de incorporar o princípio ativo, aí químicas de compatibilidade, obviamente, né, estável, o pH exigido para formas farmacêuticas que são aplicadas na pele deve ser de 5 mais ou menos, a 7,4, tá? E farmacológicas que sejam atóxicas, né, e não alergênicas. Isso aí já é de praxe. Então, aqui, acho que isso que é o mais importante. E aí a gente entra nas benditas formas farmacêuticas semissólidas, começando com aquela clássica das clássicas, que é a pomada, né? Então, as pomadas são preparações semissólidas. Gente, semissólidos é junto com 2 S, tá? Desculpa, tá errado aí. Para aplicação externa. Constituição. Gente, qual é a diferença de uma pomada para um creme? Alguém pode me dizer? Pelo menos assim, fisicamente, como é que vocês distinguem uma pomada de um creme? A pomada tem mais sólidos. Alguém falou outra coisa aí, ó, já até cliquei na bacetinha aqui. A pomada tem mais sólidos. Tem mais alguém para falar mais alguma coisa sobre a pomada? Ela tem mais óleo. Né? Então, a pomada tem mais sólidos, tá certo? Quem falou? E a pomada é muito oleosa, né? Se você for passar uma pomada e passar um creme, você vai ver a diferença pela textura, né? A pomada é muito mais oleosa, pegajosa, muitas vezes sai com dificuldade, né? Mesmo com a utilização da água. Então, por quê? Porque a maioria da constituição das pomadas a constituição, né? Ela é composta por hidrocarbonetos líquidos, uma matriz de hidrocarboneto sólido. Gente, hidrocarbonetos é o quê? É lipofílico, né? É lipofílico. E aí, quando os sólidos são de elevado ponto de fusão, são as ceras e as manteigas, as graxas, né? Parafina, vaselina líquida, polietileno, mistura de polietileno e glicóis, óleo mineral, esses são os principais recipientes utilizados em pomada, né? A maioria são preparadas por fusão desses componentes. Eu pergunto para vocês, então, toda pomada é oleosa? Não. Vou mostrar para vocês que não, tá? Então, uma outra definição de pomada, segundo Alton, é que são preparações oleaginosas, gordurosas, semissólidas, geralmente anidras, contendo fármaco dissolvido ou disperso. Não gosto muito não, tá, gente, desse conceito aqui. Trago a vocês, mas não levo muito em consideração, apesar desse autor ser bem renomado, porque vocês vão ver que nem toda pomada é tão oleaginosa assim, tá? E aí, nós temos a classificação dessas pomadas como as não medicinais, que são só bases mesmo para ter umectância, né, e bastante hidratação através da oclusão, vou falar para vocês sobre isso. Aí nós temos que são lubrificantes, protetoras, emolientes, né, eu coloquei aqui o Bepantol, o Cicatrex, eles têm essa função, né, e as medicinais, quando eu tenho alguma ação farmacológica de inflamação, antifúngica e etc. E agora eu vou mostrar para vocês os tipos de base de pomadas, tá? Nós temos as bases hidrofóbicas, as bases de silicone, as bases de absorção, que são tipo de emulsão água em óleo, tá? Ou seja, isso quer dizer que eu tenho, deixa eu mostrar para vocês, a gente não falou ainda de, eita, mas esse meu Becker tá bonito, hein, gente?
A gente não falou ainda de emulsões, mas é assim, gente, acho que não vai dar certo isso aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui um beck, tá? Com uma quantidade aí, vamos botar aqui de 80 ml aqui, eu vou colocar de óleo, tá? Isso aqui é uma base de absorção. E aí eu vou pegar 20% de água, vou colocar aqui dentro, tá? Claro, vou usar outros recipientes como tensoativo, vou usar uma pá aqui, ó, para quebrar essas partículas, essa pazinha vai rodar, tá, gente? Vai rotacionar. Para quebrar essas partículas do óleo em partículas menores, de maneira que eles fiquem, as partículazinhas da água, tá? Que está em menor quantidade, fiquem todas espalhadas aqui, ó, de maneira que eu veja só uma fase. Isso é isso é uma emulsão. Então, emulsão é isso, é quando eu pego e aí essa fase que está em maior quantidade, eu chamo de fase externa, que é essa aqui, ó, no caso aqui o óleo. E a fase que está em menor quantidade, nessas gotículas, eu chamo de fase interna, tá? Que no caso aqui é a água. Então, eu vou ter dois tipos de emulsão. Água em óleo, é quando as partículas, gotículas de água está espalhada na fase externa, que é o óleo, e vou ter emulsões do tipo óleo em água. Isso é quando a água é a fase externa, está em maior quantidade, e as gotículas de óleo estão espalhadas. Mas não se preocupem se vocês não entenderam agora, a gente vai ter uma aula para isso. Eu só quero que vocês entendam que a base de absorção de pomadas, ela é uma emulsão do tipo água em óleo. Ou seja, aqui na hidrofóbica que não tinha água, aqui eu já tenho, pouquinho, mas tem. E as bases removíveis por água, que aí sim eu tenho mais água ainda, a fase externa é água, né? E um pouquinho de óleo. E as bases hidrossolúveis que são completamente hidrofílicas, portanto, nem todas as pomadas são totalmente oleaginosas, tá? Então, como exemplo de base de hidrocarboneto, né, não contém água, elas são oclusivas. Gente, qual é a função de uma pomada? Como quando a pomada é completamente lipofílica, o que ela faz? Ela fecha os poros, né? Ela oclui os poros, e também por conta da questão da quantidade de sólidos também. Então, ela fecha os poros, né? Tanto com a parte da película que é formada, a película de óleos, né, ou de manteigas que você utiliza ali, ela forma uma película, um filme, que impede a perda de água pela pele. E é isso que vai causar o quê? A emoliência, que é a hidratação, tá? Então, a hidratação que uma pomada, ela oferece é através da oclusão, ou seja, ela forma uma película, né, um filme oleaginoso sobre a pele, tá? Então, elas são emolientes, por isso que elas são emolientes, difícil remoção, porque são feitas apenas de materiais oleaginosos, né, hidrocarbonetos, não ressecam, óbvio, não tem água. O exemplo que eu dou aqui de bases de hidrocarbonetos é a base de vaselina, óleo mineral, tá? Cera de abelha, então esses materiais são os mais utilizados como base de hidrocarbonetos, tá? Exemplo assim, muito clássico de pomadas, o Vick Vaporub e a manteiga de cacau, quem nunca usou, né, gente? Todo mundo aí já usou? Uma manteigazinha de cacau e uma pomada e um Vick? Já, professora. A hidratância da manteiga de cacau, do batonzinho de cacau, é justamente por isso, porque ela vai ocluir, né? Por isso que ela vai dar uma certa hidratação. Nós temos as bases de silicone, eu não vou, também são muito semelhantes às bases de hidrocarboneto, também são oleaginosas, só que elas têm um toque seco, né? Porque tem a dimeticona e a dimetil policiloxano, tá? Então, elas são muito parecidas com as de hidrocarboneto, entretanto, elas têm um toque mais suave, né? Digamos assim. As bases de absorção do tipo de emulsões água e óleo também são úteis como emoliente, não oferece aí sim, não oferece o mesmo grau de oclusão de hidrocarboneto, mas também tem uma certa ação emoliente, né? Permite incorporar fármacos hidrossolúveis, isso já é importante, já que eu tenho uma fase aquosa, e não são facilmente removidas pela pele. Exemplo aqui nós temos a lanolina. Gente, tem lanolina para dar com pau lá no laboratório. No dia que vocês puderem ir lá, vocês vão ver, a gente pode fazer uma pomada de lanolina, vocês vão ver
o quão ela é gordurosa e é difícil de retirar da pele mesmo, tá? Um exemplo clássico de base de absorção do tipo água em óleo é o cold cream, que é feito através da cera de abelha, vaselina, monoestearato de glicerila. Essa base aqui, gente, é uma das bases mais utilizadas para incorporação de fármacos, tá? Em farmácias de manipulação em geral. E as bases emulsificantes, né, que são as bases, aí sim, tem mais água, elas são bases do tipo óleo em água, então você tem uma quantidade maior de água, são laváveis em água, aumenta a absorção de alguns fármacos, e a gente tem 3 tipos principais: aniônicas, a exemplo do Lanete, catiônica e não aniônicas, tá? Então, são bases de pomada muito utilizadas, justamente por quê? Porque você consegue aí ter uma maior quantidade de água, de líquido, né? E aí você consegue incorporar fármacos que são mais hidrossolúveis. E as bases hidrossolúveis, né, que não contêm componentes oleosos, né, tem uma consistência menor que as pomadas hidrofóbicas, obviamente porque tem mais água, amolecem mais rápido, se fundem em contato com a pele e são laváveis e não oclusivas. Por quê? Porque elas têm água, né? Elas não são oclusivas. Quem faz a oclusão são materiais lipofílicos, tá? Um exemplo prático aqui é a pomada do PEG, de polietileno glicol, tá? Critérios para escolha de base de uma pomada. Primeira coisa, gente, é a patologia, tá? A gente tem que perceber se essa lesão é úmida ou seca. Qual é a diferença que isso vai fazer, gente? Eu estou lá na farmácia, um paciente chegou, quer um troquiene, mas ele não sabe qual troquiene que ele quer, se ele quer uma pomada, se ele quer um creme, ou se ele quer um gel. O que você fala? Você diz assim, e aí, não sei, qual é, doutor? Qual é melhor para mim? E aí, o que você faz? Depende da infecção dele, se está mais exposta, é bom uma pomada. Depende da infecção, se está mais exposta. É, porque a pomada, ela permanece por mais tempo e protege mais a pele. Olha só, vamos lá. Depende da lesão, realmente. Primeira coisa que a gente tem que saber, se essa lesão é úmida ou se essa lesão é seca. Porque, veja bem, se for uma lesão seca, vamos supor uma infecção fúngica, que deixa a pele seca e sensível, né, sujeita, eu preciso de uma pomada hidrofóbica. Por quê? Eu vou ocluir aquela área, certo? Vou ocluir de maneira que eu hidrate aquela área, porque a pele seca, ela pode provocar coceiras, irritação e etc. Agora, se eu tenho uma lesão úmida, eu preciso de uma pomada, eu preciso de uma pomada mais absorvente, né, que absorva mais. Eu vou pensar numa pomada de absorção, ou numa base de absorção, ou numa base, por exemplo, ou até num creme, né, que eu consiga ter algum material que vá, de alguma maneira, até captar aquela água ali da ferida, entendeu? Então, geralmente, quando você tem lesões secas, você usa uma pomada que é para hidratar o local. E aí, se você tem lesões úmidas, você pode usar um creme ou uma base de pomada de absorção. Tudo bem? Tudo bem, gente? Em relação a isso? Sim. Entenderam? Aí vem os outros critérios, que isso já é de praxe, estabilidade do princípio ativo nas bases, pH, coeficiente de partilha, né, o grau de penetração e o grau de interação com a base. Então, são critérios importantes na escolha da base, mas o que eu acho mais importante aqui é o tipo de patologia. Lesões úmidas eu posso usar cremes ou bases de absorção, e lesões secas, uma base de pomada hidrofóbica, tá? Então, só uma outra questão na seleção da base é a velocidade necessária para a liberação do fármaco. Então, se eu quero uma velocidade rápida de liberação, eu preciso pensar que o meu fármaco não pode ter tanta afinidade para a minha base. Isso é uma coisa importante. Se eu vou querer absorção percutânea ou tópica, tá? Eu preciso, porque se eu tenho uma base completamente hidrofóbica, ela não vai penetrar completamente a pele, né? Eu preciso de algo que tenha água, que tenha óleo, que tenha essa capacidade, né, que tenha uma certa capacidade de distribuição em óleo e água, né? Então, eu vou pensar numa base de absorção, por exemplo, tá? Se é desejável a oclusão,
né, e a estabilidade do fármaco na base. Então, esses são fatores importantes para a seleção de uma base apropriada para pomadas, tá? Gente, essa tabela é uma tabela que vai falar justamente do que eu acabei, vai, na verdade, resumir o que eu acabei de dizer. Olha só, vamos lá. Eu tenho aqui os tipos de bases, tá? Eu tenho aqui fármaco lipofílico, fármaco hidrofílico e permeação em função da base, tá? Olha só, olhando aqui direto para a permeação, qual é o tipo de base que tem maior permeação? Capacidade de maior permeação. Olhando aí direto no gráfico. Qual o tipo de base que tem maior permeação? A emulsificante? A emulsificante. Exatamente. Depois eu tenho a de absorção. Por quê? Porque, gente, tanto a base emulsificante quanto a base de absorção são emulsões. Ou seja, são sistemas formados por fase oleosa e fase aquosa. E a minha pele, para penetrar a pele, lembra que o fármaco e a formulação tem que ter essa propriedade, tanto de afinidade com óleo quanto de afinidade com água, tá? Por isso que elas penetram mais. Vejam, tanto as bases de hidrocarboneto, que é só óleo, quanto a base hidrossolúvel, que é só água, olha só, a permeação é baixa, tá? Veja, a permeação é baixa, tudo bem? Então, desse quadro, é isso que eu quero que vocês entendam. Tudo bem, gente? Tem um outro detalhe, olha só, se eu tenho uma base de hidrocarbonetos, ou seja, uma base completamente oleosa, e eu coloco um fármaco lipofílico, o que que vai acontecer? Maior interação com a base, desse fármaco pela base, e por isso vai ter uma liberação lenta. Agora, se eu coloco aqui um fármaco hidrofílico, aí sim, menor interação, liberação rápida. Esse também é mais um exemplo de que a escolha do meu fármaco, dependendo da base que eu vou incorporá-lo, também pode interferir na permeação desse fármaco, na liberação desse fármaco. Tudo bem, gente? Mas se vocês entenderam aqui a questão da permeabilidade, por que que as bases emulsificantes de absorção penetram mais a pele, né? Para mim tá lindo, né? Por quê? Porque elas têm essa capacidade, tem fase aquosa e fase oleosa, tá? Gente, nós vamos para as 17. Deixa eu ver se eu tenho um videozinho aqui. Aqui, mais uma vez, eu acho que eu repeti esse slide, mas falando aqui de permeabilidade da diferença entre ação utópica e ação transdérmica. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? As diferenças? Sim. Beleza. Não tem vídeo aqui, não. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço para voltar para o meu ponteiro, hein? Opções seta. Agora deu, que eu não consigo mais voltar para o ponteirozinho. Vou nem mexer aqui, vai que... deixa eu ver aqui. Ó. Vocês sabem como... Agora. Gente, eu vou terminar com um vídeo rapidinho e a gente termina na próxima aula. Então, deixa eu só falar para vocês. E aí tá, quando a gente fala de permeabilidade, penetração, a gente sabe que é a capacidade que a pele tem de selecionar as substâncias que irão penetrar suas camadas ou tecidos. Aí eu queria passar esse vídeo para vocês, que é rapidinho, porque eu gostei muito da explicação dessa professora aqui, dividindo de maneira muito didática os processos que acontecem, os processos em relação à permeabilidade, né? Até que ponto um dermocosmético, um cosmético, ele penetra a pele e quais são os mecanismos envolvidos. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho e a gente finaliza, tá? Professora, não dá de ouvir. Como é que é? Não dá estão pra ouvindo?
Ô, gente, desculpa, eu vou voltar aqui. Meu áudio estava bem baixinho, tá? E depois eu vou passar esse vídeo para vocês, o link. Ainda não, professora. Como? Ainda não tá dando para ouvir. Peraí, vocês não estão ouvindo? Não. Não? Estranho. Peraí. Vejam agora. Não estavam ouvindo? Não, professora, fica bem baixinho. Eu vou colocar de novo. Ouviram? Ainda não. Vixe, então não vai funcionar, pelo jeito. A senhora manda o link e a gente assiste. Eu vou mandar para vocês, tá? Vou mandar o vídeo para vocês. Deixa eu mandar aqui o link dele. Poxa, gente, que pena. Mas vocês... Queria colocar logo ali no... Mas que coisa. E aí, não dá para ouvir, né? Não. Tá. Meus amores, vou fazer o seguinte, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, tá? Passar esse vídeo aqui para vocês, ó. Vocês peguem aqui. Eu vou parar aqui a nossa... Deixa eu parar aqui nossa gravação, tá? Acho que a gente já foi bastante aqui. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Nós vamos ficar... Vejam esse vídeo, por favor, tá? Ela vai falar sobre o processo de adsorção, penetração, permeação e absorção. E na próxima aula que a gente vai ter, eu vou... aliás, desculpa, eu vou gravar a aula, o restante da aula, que eu vou falar de gel e de creme, tá? Eu vou gravar, faltam pouquíssimos slides, eu vou gravar a aula. Se houver dúvidas, a gente pode se encontrar antes da próxima aula, porque vocês precisam me entregar o mapa mental. Pode ser assim, gente? Professora, esse mapa mental, então, para a gente fazer desses dois assuntos, né? Isso. Um único mapa mental ou outra fazer dois separados?